Fala pessoal, hoje a gente veio conversar sobre uma dúvida que sempre aparece por aqui. Será que viajar é realmente caro? Você também tem essa dúvida? Então assiste essa live até o final e qualquer questionamento deixem nos comentários pra gente, beleza? Então, Eu sou a Annelise eu sou o Thiago e esse é o Destino Ideal. Bora para mais uma livezinha, pessoal. Vamos começar. Esperar o pessoal entrar um pouquinho. Vamos tomar um golinho d'água, que é bom. Pra hidratar. Tu botou o título? Botei. Oi, tia Marileia. Então tá, né? Vamos começar fazendo os agradecimentos da última live, das pessoas que tiveram aqui com a gente, que participaram, que fizeram perguntas, comentários, né? É sempre bacana ter essa interação com vocês. Deram sugestões de como economizar ou investir o dinheiro. E no caso, a gente queria motivar vocês a continuar participando, né? Façam perguntas, não precisa ter vergonha, né? Coloquem aí nos comentários, tem aquela bolinha ali de fazer pergunta também para ficar registrado, para a gente não se perder aqui nos comentários quando passa, mas pode fazer ali também, que a gente dá um jeito de tentar responder todo mundo aí. A gente quer dizer também que tem os nossos vídeos vão ficar gravados aqui no IGTV. E a live fica salva assim que a gente termina. Isso, e a gente vai postar agora no dia seguinte, no nosso canal do YouTube também. E lá dá pra ver na velocidade 2.0, né? Então é mais tranquilo de ver quando o vídeo demora muito tempo. Eu só vejo vídeo na velocidade 2.0, porque pra acelerar. E quem puder dar uma força aí, aperta no aviãozinho aqui de baixo. Seleciona 3, 4, 5 amigos aí que tiverem online, que você sabe que gosta de viajar, que tem interesse por viagem. Compartilha com eles, né? Seleciona e compartilha essa live com eles para ver se eles também curtem aí essas nossas dicas de viagem. Vamos ver. Vamos começar? Então, vamos começar a nossa live de hoje falando se viajar é realmente caro? Será? Ou não? Ou é? Tudo depende. Tem destinos que são extremamente caros e destinos que são extremamente baratos. Mas barato, se a gente for ver, caro ou barato é algo subjetivo. Vai de cada pessoa, vai de cada viajante. Então... Tu pode fazer uma viagem, por exemplo, uma pessoa pode gastar 10 mil reais, uma pessoa pode gastar 1.000, né? Sim, e a pessoa que gastar 1.000 acha que gastou muito, que é caro essa viagem, e a pessoa que gastar 10 mil acha que não, que foi uma viagem tranquila. E foi um bom investimento. Então a gente diz que o caro ou barato varia muito de pessoa para pessoa, de viajante para viajante, né? E, independente do valor que a viagem tem, né, vai da vontade do viajante querer realizar essa viagem ou não, né? O quanto que você está disposto a gastar numa viagem. E quanto que você quer conhecer aquele destino, né? E quanto que aquilo é sua prioridade. Então, tudo tem que colocar na balança a pessoa, né? A pessoa tem que verificar tudo isso. Sim. E, no caso, você tem que ver se a viagem é realmente aquilo que você quer fazer, ou no caso, se você quer fazer uma viagem mais barata, ou quer adequar o destino ao seu orçamento, ou não, se você prefere esperar, economizar um pouco mais para realizar essa viagem. Sim, por exemplo, a gente foi para Califórnia em 2019? Não. 2019. Parece que 2020 foi... Não existiu. Não saímos de casa. Mas a gente foi pra lá e a gente viajou numa péssima época, né? Porque a gente viajou na alta temporada, julho e agosto. Então, a hospedagem lá é muito cara e nessa época do ano ficou mais cara ainda. Então, a gente teve que optar por algumas hospedagens mais alternativas
pra gente conseguir realizar a viagem. Então, tudo tem que se colocar... E como a gente falou, era a vontade, vai dar vontade da pessoa de querer viajar. A gente queria ir para Califórnia, era um destino que a gente queria muito conhecer. E como o Ti ainda tá fazendo a segunda faculdade, então a gente só tem para viajar janeiro e fevereiro ou julho, né? Julho e início de agosto. Entre final de junho, julho, normalmente é julho e agosto. Então a gente não tem muito o que fazer. Não tem muitas alternativas. Ainda bem que esse ano acaba, né? Então a gente vai poder viajar normalmente, porque eu prefiro viajar ali abril, maio, junho, setembro, meia estação, agosto. Né, que fala. Meia estação. E aí tu consegue uns preços mais em conta. Mas a gente poderia ter simplesmente abrido mão da viagem e dito, não, se for para viajar na alta temporada, pegar tudo muito caro, então a gente prefere não viajar. Vamos deixar mais para frente para viajar. Ou em janeiro, né? Só que a gente não ia curtir tanto em janeiro porque a gente queria pegar praia, né? O Ti surfa, então ele queria surfar. E eu não quero ficar na beira da areia passando frio, né? Só explicando, lá janeiro é inverno. Janeiro é inverno. Então, tudo... A gente poderia ter ido, economizado mais, mas não ia fazer o nosso estilo de viagem, né? O que a gente realmente queria. Sim. E existem, né, destinos caros e destinos baratos. Vai da opção de cada um e do lugar que se quer conhecer. Por exemplo, na Europa... Portugal, Espanha... O leste europeu, né? O leste europeu. República Tcheca. Comparado com outros lugares da Europa também são mais baratos para os viajantes. Por exemplo, lugares caros na Europa. Inglaterra, Holanda, Alemanha, a França. Então, são destinos mais caros. Então, comparado com esses destinos, por mais que o euro esteja alto hoje... E a comparação que se faz é com o que tu vai gastar lá dentro, né? Às vezes o custo das coisas dentro de um país é mais barato. O custo da hospedagem, da alimentação, tudo nesses países mais baratos, tu vai conseguir mais em conta, né? Mas vai depender muito, né? O valor de uma viagem, do perfil do viajante e do estilo da viagem que ele quer fazer. Como a gente já tinha dado um exemplo, por exemplo, as pessoas que gostam de acampar, né? Normalmente, se tu for acampar, tu vai precisar o quê? De uma barraca e de um lugar para poder botar a barraca. Né? Reservar um camping para ter segurança também, né? Sim. Mas mesmo assim é uma hospedagem barata. Comparado que se tu for ficar num hotel, por exemplo. Mas daí vai de você. Você gosta de acampar? Você quer isso para sua viagem? Se você gosta e curte, show de bola. Você vai economizar muito. Não é o meu perfil, não acamparia. Então eu prefiro pagar um pouco mais caro para ter esse conforto. Sim. São perfis de viajantes diferentes, né? Tem o pessoal que adora fazer mochilão, pega, bota as coisas numa mochila e roda um monte de país, fazendo tudo no mais low cost possível. A gente tem até um amigo nosso que está na Europa agora, o Paulo, que ele fez umas aventuras aí de rodar a Europa com pouca grana que foi sensacional. A gente até tem vontade de trazer ele aqui para fazer uma live junto. Eu achei que a gente até tem vontade de fazer a mesma coisa. Não. Acho muito legal, mas não é pra gente. Mas, enfim, tem esse perfil de viajante também, que gosta, não se incomoda, até prefere fazer, ter condições de conhecer mais lugares, né, por conta de economizar mais na viagem, do que gastar um pouco mais e ter que passar menos dias no lugar para poder ficar em um local mais confortável, né? São estilos de viagem, uma viagem mais confortável ou uma viagem mais low cost, e perfis de viajantes também diferentes. Sim, e tudo também pode ser adequado na mesma viagem, né? Por exemplo, quando a gente foi pra região de Cancún, a gente ficou em hotéis, tipo, em Cancún mais barato, em Playa del Carmen mais barato, e a gente optou por ficar num resort 3 dias em Cozumel, porque pra gente fazia sentido aquilo, né? E a gente não ia ficar em Cancún ou Playa del Carmen no resort porque tinha muita coisa pra fazer ao redor. Então tu ia desperdiçar diária pra sair do hotel, sabe? Ainda mais se é um resort, é um inclusive, tu tem tudo pensado dessa forma, né? Então, nesse caso, varia de acordo também com os gastos que tu vai ter durante a viagem. Uma viagem pode ser cara ou ser barata de acordo com aquilo que tu vai gastar nela.
No caso, por exemplo, com as atrações que tu vai fazer no destino, né? Você gosta muito de visitar museu? Tipo, a gente não é nosso perfil. A gente até vai em alguns, tal, que são mais a gente interativos. agora não é tanto pra gente ver museu de arte e tal. A gente já foi, mas não é tanto a nossa praia. A gente se vai, tipo, ver, legal, 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 pronto, deu, acabou, vamos. A gente não tem muita paciência, tem Mas gente agora- que curte muito. Só que a gente gosta de atrações do destino. No caso, assim, ver espetáculos que acontecem naquela cidade, que são específicos do destino, do local. A gente teve a experiência de ir no Moulin Rouge, em Paris. Que, meu Deus do céu, é um espetáculo caro, tu tem que te programar pra fazer aquilo, Sim. mas valeu cada centavo, porque a gente só ia ver o Moulin Rouge em Paris, né? Então... Até podem ter peças, tipo... mas o original, Sim, né? tipo, tu ter a experiência de ir na casa do espetáculo, que fica lá em Paris, pra ver o espetáculo lá, pô, massa pra caramba, é lá, entendeu? É uma experiência única, digamos assim. Cocobongo, que a gente foi em Cancún, a mesma coisa. Tipo, existe Cocobongo em Punta Cana, existe em Cancún... Playa del Carmen, eu acho também. E, tipo, pô, a gente foi no de Cancún porque disseram pra gente que, porra, era uma coisa... Tipo, única, assim, sabe? Vale a pena. É caro, mas é uma experiência única. É com isso que a gente gosta de investir, né? De atrações que a gente paga pra ir. A gente abre mão de algumas coisas na nossa viagem para poder fazer essas outras coisas que a gente Escolher gosta. uma ou outra atração nesse estilo. Uhum. Em Vegas também a gente foi no Cirque du Soleil do Michael Jackson, que também foi muito legal. Do Michael Jackson, muito bacana também. São tudo coisas que a gente está falando aqui para vocês que a gente recomenda, né? Que no caso, para o nosso perfil de viajante, foi extremamente válido. O que a gente recomenda é vocês verificarem o que é adequado para vocês, né? Sim. Tipo... Se vale a pena para vocês, no caso, tipo, gastar uma grana com isso ou não. Se preferem, sei lá, visitem museus. Visitar museus ou outras atrações. Também, tipo, atração, uma coisa que tem que ver se vale a pena. Tipo, tu vai pra Paris, tu quer subir na torre, tu tem que pagar. E se tu quer subir até o topo, tu tem que pagar mais caro ainda. Eu acho que é quase o dobro, né? Não lembro agora o valor, mas é mais caro. É mais caro, eu acho que é quase o dobro. Eu lembro porque me marcou. Eu já tinha ido pra Paris antes e tinha ficado no segundo andar, eu acho. E na vez que a gente foi, o Tiki subia até o topo, porque a Samantha, a irmã dele, falou que era muito legal a vista da cidade lá. E a gente subiu. Eu não tenho problema nenhum, mas essa daqui... Meu Deus, pra mim foi uma tortura. O elevador até o... O Ancid entrou ali. Oi, Ancid, boa noite. Apesar de não ser noite, né? Boa tarde. Mas subir até no elevador, pra mim foi uma tortura. Eu fiquei de olho fechado. E daí a gente sai... Tem o primeiro andar que a gente sai, que é todo coberto, né? Não, é tudo fechado. Isso. E daí tem a parte externa. Tipo, eu fui na parte externa, olhei um pouquinho e voltei pra dentro. Aquilo ali pra mim foi horrível. E eu paguei mais caro por isso. Sim. Mas, né? Pagou pela atração. Voltaria hoje? Nunca. Sabe? Tipo... Foi uma vez na vida e deu. Mas Sim. Conheceu. Conheci nada? Tu conheceu. Tipo, mas se fosse uma outra atração... Vai, eu fico no segundo andar de boa. E o vai mais lá, bate a engraçado tua é que fotinha, admira a cidade. Nessas viagens da Europa, a gente foi acho que uns 2, 3... de altura, 2, 3 assim. atrações assim, que tinha que subir andar pra caramba. Chegar lá em cima era só uma vista gigante e tu não conseguia relaxar. Não conseguia. Meu Deus. Eu não gosto de altura, gente. Não sei, deve ter sido coisa de outra vida. O trauma que a Sabrina me deu. Mas no caso... Teleférico, né, Sá? Mas nesse caso são atrações, vai da pessoa querer gastar com as atrações da cidade ou não, é o tipo de atração que vai querer também fazer. Você subiu? Não, a roda gigante é outra coisa que eu tenho trauma. Tinha roda gigante lá em Vegas pra ir, tu não quis ir? Não quis. A primeira coisa que ela falou quando viu a roda gigante, não, nem pensa, nem sonha, não vou. Roda gigante de jeito nenhum. Teleférico também era assim, de jeito nenhum. Quando eu fui em Porto, eu lembro que meu pai, meu irmão,
a Gi e a Camila foram tudo de teleférico, voltar pro hotel. Eu não, fui andando, batendo perna pela cidade. Não fui de jeito nenhum. Com a Sá também, onde que foi? Eu acho que foi em Barcelona, que tinha um bondinho também. A sorte minha é que tava fechado quando a gente subiu lá em cima. Eu acho que foi isso. Porque eu tenho medo. Eu só perdi o medo na vez que a gente foi pra Canela, que tu... Perdi o medo, né? Fui na cara e na coragem. E que a gente foi lá ver aquela cascata. Sim. Porque não é uma coisa que eu... em Canela, né? Canela, isso. Não é uma coisa que eu me sinta à vontade, assim. Mas, voltando ao tema, fugimos, demos uma volta. Falando dos gastos, né, que vão influenciar no quão caro ou barato vai ser a sua viagem, tem alimentação também. O que você vai gastar da sua alimentação? Se você quer ter uma experiência gastronômica do destino que você está querendo conhecer, ou se você não leva muito isso em conta e não tem problema em comer mais barato em fast food ou... Pegar a rede McDonald's, né? Que tem tudo quanto é canto, que é barato também, né? Mas também até a gente viu agora nos Estados Unidos que tem bastante fast food diferente, né? Sim. Uma coisa que a gente fez lá nos Estados Unidos, quando a gente viajou, foi conhecer os fast foods de lá que não tem aqui. No caso, foi a nossa experiência gastronômica, vamos dizer assim, né? Fora os restaurantes que teve alguns restaurantes que a gente também conheceu, mas, por exemplo, assim, em Vegas... a gente comeu aquele japonês. O Panda e depois um japonês, mas o japonês foi legal porque foi, era uma birosquinha, assim, que a gente encontrou e apesar de a gente não estar no Japão, né, pra comer comida oriental, a gente estava nos Estados Unidos, era um restaurante tipicamente oriental, assim. Era japonês? O tiozinho era japonês? O tiozinho era japonês, ele conversou com a gente também. Tipo, foi bem bacana a experiência que a gente teve. Sim, a gente queria, eu quero uma coisa leve. Daí a gente achou, como é que é? É lamen? Lamen. Nossa, que delícia aquilo. Era uma sopinha, né? Porque a gente tava comendo tudo fast food, comida apimentada pra caramba. A gente já pegou aquele Panda também, que era comida chinesa. Que é muito gostoso também, só que a gente não sabia que era tão apimentado. A pimenta dá com pau. Então... A gente também comeu, não lembro, um burrito. Lá em San Clemente. Meu Deus, a gente pegou um burrito de peixe. Eu nunca tinha visto burrito de peixe, eu fiz cara feia, assim, burrito de peixe, deve ser uma porcaria. Mas vamos lá. E, melhor burrito que eu já comi na vida. Muito bom. Muito bom. Nossa. A gente teve bastante experiência, tipo, gastronômica legal, tipo, apesar de comer bastante em fast food nos Estados Unidos, porque lá, tipo, a grande maioria da comida lá gira em torno dos fast foods, né? Eles não têm uma culinária tão típica assim, né? Eu vi esses dias um vídeo de um brasileiro que mora lá, que a comida típica deles é feia, assim, sabe? É muito amarela. A comida caseira, né? Deles. Arroz com creme de milho e frango, alguma coisa assim. Purê de batata também, tipo um prato muito amarelo, assim, que não parece ser estranho. Apetitoso. Isso. E aí, normalmente, o que eles fazem é comer fast food, né? Que é o tradicional deles, vamos dizer assim. Tanto é que eles têm café da manhã, almoço e aquele, lá nos Estados Unidos, o Cinnabon, eu acho que o Anderson falou pra gente comer. Meu, que coisa gostosa pãozinho aquilo. com creme. Canela e um creme, assim. Muito bom. Aqui no Brasil tem esses rolinhos, mas não é igual. Ainda não comemos, né, um tão semelhante, tão gostoso. Mas voltando de novo ao assunto... Então é possível também economizar na alimentação. Por mais que tu come em restaurantes locais ou, tipo, comida de rua, por exemplo, em vez de comer um McDonald's, nos Estados Unidos a gente vai e come um hot dog, que é barato também, é comida de rua, é fast food, e é tradicional deles. Tipo, é diferente do cachorro-quente daqui, então é uma experiência diferente. Se eu for comer McDonald's aqui é igual lá, como é igual em vários outros países do mundo, né? E na Alemanha também tem o salsichão, né? Que aí tem o pão com salsicha. Pão com salsicha. Na Alemanha tem o pretzel. Meu Deus do céu, só que é pretzel salgado. Que coisa gostosa. E é comida de rua, né? Tipo, barato. Comida de rua, baratinho. Tinha, não lembro se era uma padaria ou uma estação, que tinha um pretzel recheado, que também era bem gostoso. E a gente comprou o pretzel, a primeira vez que a gente comprou o pretzel era achando que era aqueles doces que tem aqui, né? Com canela e açúcar. Quando comeu era salgado. Tipo, a gente queria sobremesa que a gente já tinha comido, mas eu gostei tanto que eu acho que eu comi quase o pretzel todo. Sim. Adorei. O pão lá na Alemanha é muito bom.
Meu Deus. Fiquei de cara. Outra Tá. coisa que pode alterar o preço da sua viagem também são as lembrancinhas, né? Fazer... eu tenho que levar uma lembrancinha para não sei quem, tem que levar uma outra lembrancinha para não sei quem, aí vai enchendo a mala de lembrancinha. Ou também, tipo, artesanatos, né? É Locais, legal tal. trazer algumas coisas, tipo, para ter uma lembrança da viagem, é bacana, só que... Mas traz pra ti, não pros outros, assim, sabe? Até dá para trazer alguma coisa pro outro, mas assim, o problema não é o que trazer ou trazer, o problema é o quanto trazer, né? Tipo, tem que dar uma maneirada. Mas E a gente hoje- trouxe, lá em Bali, a gente, trouxe Nossa. bastante coisa. A gente, bem dizer, recheou, fez a decoração da nossa casa com as coisas da viagem. Tipo, não dá pra ver aqui, é do outro lado, né? Mas tem a parte de cima, assim, que tem várias estátuas souvenir. Era o meu apelido na primeira viagem que a gente fez. Porque eu só queria comprar lembrancinha. Mas tem tem muita escultura de Bali e a gente pagou muito, muito barato, gente. Lá a gente fez a festa, assim. Sim. E até uma coisa que a gente quer abordar nessa live, que existem destinos caros e destinos baratos, né? Pode existir destinos baratos, que sejam longes, Lá do outro lado do mundo. como por exemplo Bali, que é um destino, apesar da passagem para chegar lá ser caro, o destino em si, tu gasta muito pouco lá, estando lá, né? Tanto com hospedagem, com alimentação, com lembrancinho, o que for. É tudo muito barato. A moeda deles em relação ao real é bastante desvalorizada. E fora isso, também as coisas lá são muito baratas, né? Então, se tu conseguir uma passagem de promoção para lá, se A manter por lá, hospedagem, a alimentação vai ser muito é em bem conta. tranquilo. Isso. E existem também destinos que são caros. E esses destinos caros não precisam ser tão longe assim. Ou talvez nem destinos, né? Mas, tipo, hospedagens que a gente sonha conhecer, né? Porque vê aquelas, tipo, as fotos, né? De novela, cinematográfica, aquele quarto maravilhoso com aquela vista e tu quer. Por Aquela exemplo, experiência, né? tu quer aquela experiência? Por exemplo, a Morada dos Canyons. Quem não conhece, aqui no sul tem no Canyon de... Ai, eu não lembro o nome do Canyon, acho que é Itaim... Eu não sei, ali pros lá de Torres, eu acho. na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Isso. É muito bonito o lugar e tem essa pousada que é a Morada dos Canyons e é linda, 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 linda. Saudades, também, Paulo. Paulo. Só que ela é bem cara. A diária dela varia de 1.355 a 2.355. Só que aquele quarto de novela é 2.355. Então, tu quer ter aquela experiência perfeita. Então, tu vai gastar esse valor numa diária só com café da manhã. Isso que vai faltar ainda as outras alimentações. Então, E tu não pode ficar só um dia. Eu acho que lá é o mínimo 2 dias. vai ter ainda isso, fora o transporte para chegar até lá e os gastos que vai ter no local, né? E comparando, por exemplo, fazendo uma comparação com Bali, a gente viajou para Bali em 2014. O gasto que a gente teve na viagem toda, com transporte, hospedagem, lembrancinha, Passeio, mergulho, tudo. translado entre ilhas. A gente tem aluguel as de contas carro. aqui, né? Deu 15 mil reais no total. Tipo, Pra nós dois. Pra nós dois. Durante Passagem... 19 dias. Isso. E de passagem a gente gastou 7.500. Então, bem dizer, menos da metade da viagem. a metade da viagem foi a passagem, né? E aí, no caso... Foi 7 mil, desculpa, de passagem. Mas enfim, comparado com... A gente falou de A gente ti, falou Paula. de ti, Paula. Se tu estivesse aqui no começo da live, a gente te deu tu como exemplo. Mas enfim, aí bota na balança, tipo, Morada dos Canyons, que fica aqui do lado, ter aquela experiência da vista, lindo, bacana, e viajar para Bali, né? Tipo, que também é outra coisa, é outro estilo de viagem, é diferente, mas e o valor, né? Então, o que é caro? O que é barato? Será que o mais próximo aqui, por mais que seja mais barato do que os 15 mil de Bali, será que é mais caro?
ou é mais barato? Ou qual seria a sua preferência? Né? Viajar para Bali e pagar 15 mil ou viajar aqui pro lado do... Por exemplo, a gente só ia gastar com a gasolina, né? Ia até lá, gastar com a gasolina, hospedagem e alimentação. Ali na Morada dos Canyons. Na Morada dos Canyons. Só que 5 dias lá, 5 diárias nesse quarto que eu quero, né? Porque se for pra ir, tem que ir certo. Então a gente ia gastar, quanto que tava ali? 11 mil. 11.700. 11 mil reais, 5 dias na Morada dos Canyons, pra mim e pra ele. Fora a alimentação e o transporte. Então, isso, gasto com gasolina. Sabe, o que você prefere? Eu ainda não fui lá, eu tenho muita vontade de ir, porque eu acho linda. Mas eu ainda não fui porque eu não tenho coragem de pagar 2.355 numa diária que só me dá o café da manhã, sabe? Ainda não tenho, ainda não cheguei nesse nível. Ainda não tenho a coragem, Não tenho a coragem. A coragem de pagar. Pô, é muito caro. Dói no bolso. Sim. Outra viagem também que a gente sempre fala aqui, que é para Maldivas, né? Que todo mundo tem aquele sonho de ir para Maldivas, só que todo mundo acha caro pra caramba. Maldivas pode ser caro ou mas barato. Mas pode ser barato também. Barato, né? Entre aspas. Tu só vai gastar mais daí com a passagem, né? No caso, assim, Maldivas, tu tens a opção, que é aquele sonho de ficar no resort, bangalôzinho, em cima da água, bonitinho e tal, ter toda aquela experiência, all inclusive e tal, que realmente tu vai pagar um valor alto, vamos dizer assim, mas hoje em dia não, há tempos atrás já liberaram a possibilidade dos turistas ficarem pousadas nas ilhas das pessoas que moram lá, né, dos nativos. Então existe essa possibilidade de fazer uma viagem low cost também para Maldivas. Mas daí vai de ti saber se tu quer ficar num bangalô em cima da água ou numa casinha de um morador local, ou numa pousadinha de um morador local. Tudo... Sim. São experiências diferentes para perfis de viajantes diferentes, estilos de viagem diferentes. Eu, por exemplo, se eu for para Maldivas, eu quero ficar num bangalô em cima d'água. E, tem... Os resorts tem vários tipos de quarto, né? E variam de 1.000 ou até menos, mas, tem uns que são na areia, sabe? Tem um que é só uma suíte, ou é no complexo, hotel. Então, tem várias opções. Mas aí vai de qual que tu quer ficar? Qual é a experiência que tu quer ter? Eu quero ter um bangalô em cima d'água. Em cima d'água. E é o quê? Mais caro. Sim. Mas aí a gente até tava fazendo uma pesquisa, né? Que aí quando a gente já começa a ver os negócios, essa maluca aqui já começa... Não, vou pesquisar e não sei o quê. Começa a ver. E entre site. A gente começou indo no Trivago, se eu não me engano, para pesquisar o valor dos resorts. E aí, no caso, a gente verificou um valor. Não, vamos no hotéis.com, vamos no booking.com. Tinha aqui, né? As figuras. E aí, no caso, a gente encontrou um valor no hotéis.com e um outro valor muito maior no booking.com. E muita gente recomenda, né, o booking.com, porque é uma excelente plataforma. A gente concorda que é muito bom, tal, excelente, mas a gente ainda frisa para vocês, pesquisa. Não tem um buscador de estimação. Isso. Né? Façam uma pesquisa no seu de estimação, se você gosta, acha que é o melhor preço, mas pesquisem nos outros sites também. A gente viu, deu uma diferença de R$2.000, o mesmo quarto, o mesmo hotel, mesma especificação, all inclusive, bangalôzinho dentro d'água. A gente encontrou diária por R$3.308 no hotéis.com. No hotéis.com e de no booking.com 5.547 no Booking. Mais taxas. Isso. Então, teve uma diferença bem grande nos valores. Então, e todos esses valores que a gente está falando são dos programas de fidelidade, né? Do valor que é dado para quem tem o programa de fidelidade do Booking, que eu acho que é Genius, né? Perfil, e no hotéis.com. No hotéis.com, exato. Que te dão descontos a mais, né? Isso, eles podem dar descontos ou diárias, enfim, mas tem também o preço especial para quem é cadastrado nesses programas de fidelidade. E só para deixar claro, esses programas de fidelidade não são pagos, não são assinaturas, são só o cadastro. Né? Isso, então, e tu sobe de nível do programa de fidelidade com a tua utilização, né? Isso, cada reserva que tu faz, tu ganha uma pontuação e sobe de nível. O Booking.com, ele te dá 10% de desconto. O valor dessa diária normal era 6.000 e pouco. Daí descontou os R$600 e ficou 5.547.
O hotéis.com eu não sei qual é o percentual, ele é de Lu, assim. Sim, de vez em mas quando ele, dá no caso, o preço especial ali... Valeu bem a pena. Valeu bem a pena, né? E pesquisar faz você economizar. Olha a diferença de R$2.000 numa viagem de 5 dias, pensa aí. Uhum. Outra coisa que influencia bastante no preço da sua viagem, né, que pode tornar ela mais cara ou mais barata, são as estações do ano, a alta e a baixa temporada. Como a gente falou, na nossa viagem para a Califórnia, a gente viajou na alta temporada. A gente optou por ser uma das alternativas que a gente tinha, vamos dizer assim, uma das únicas alternativas que a gente tinha, caso a gente quisesse viajar no verão. Mas, normalmente, viajar na meia estação é muito mais em conta. Aí é mais em conta e tu não pega os lugares tão cheios, né? Tipo, a gente foi na Califórnia, a gente foi na Disney e na Universal. Na Universal. Gente, tava lotado, sabe? Na Disney a gente ainda tinha aquele Fast Pass, que dava pra pegar nas maquininhas. É mesmo assim. Mas, tipo, foi mais tranquilo. Agora na Universal não tinha um Fast Pass, tu tinha que pagar mais. A gente não pagou, nem sabia. Achava que era igual a Disney, né? Que tinha a opção de graça. Uhum. E a gente perdeu muito tempo em fila. E aquele calor, nossa, Sim. foi... Eu acho que teve atração que a gente nem foi. A gente saiu mais cedo na Universal porque a gente estava esgotado. Sim, muito quente. Muito quente. Mas por quê? Alta temporada. Se tu muita for... gente, Muita muito gente, calor. muito calor. Então, se for numa meia estação, talvez tu curta mais, além de economizar, né? Sim. Tu não perde tanto tempo. Mas se não tem opção, que nem a gente não tinha, também é possível, tipo, economizar com aluguel de carro, fazendo pesquisa. Tipo, lá pra Califórnia, a gente economizou muito no aluguel. Tipo, acho que foram 20 dias que a gente ficou quase, né? A gente pegou a reserva de um carro mais básico que tinha. Era um sedã médio. Não era mais básico. Era uma Não era mais básico. Mais básico é aqueles compacted, sabe? Um up? Tá, mas era o mais básico... Era o intermediário. Não, porra, o intermediário foi o que a gente pegou depois. Quem reservou? Foi tu. Então. Tem com quem reservou. Tô falando, tem o tipo mais básico são aqueles compactozinhos, que daí não cabe nada. Tá. Né? Que tu ia reservar, pegar a prancha e tal, não ia acabar. Era o mais básico que cabia alguma coisa. Isso, era o intermediário. Era o intermediário. Tipo, não era. Tá. Tipo, do intermediário a gente pegou a categoria mais barata. Só que, tipo, em outros sites dava R$5.000, mais ou menos, o aluguel para 20 dias. Eu achei uma promoção no Decolar que a gente pagou 2.200. Então, tipo, quase R$100 por dia, sabe? E lá na hora a gente ainda conseguiu fazer um upgrade. E o carro básico era um Jetta. Sem treta, casal. E o carro básico era um Jetta. Então, não era tão básico aqui no Brasil. Um Jetta É que existe a diferença razoável, do carro né? no Brasil e o carro nos Estados Unidos. Sim, né? É por isso que eu falo básico. Mas não era básico, né? Aqui no Brasil não é básico, não. Sim. Ainda tem Jetta, não. Tem. Mas chegando lá, a gente utilizou a estratégia que a gente viu em Friends. Pra fazer o upgrade de carro, a gente disse que tava em honeymoon, né? Aí o cara chegou, que bom, que legal, parabéns. Aí ele deu um carro pra gente um nível acima. Mas a gente pediu. Sim, teve que pedir. Daí ele deu um carro a nível acima. E funciona, hein? Façam quando for viajar assim de casal e tal. Pelo menos funcionou com a gente, né? Não custa tentar, o não você já tem. Em respeito à nossa amizade, Paulo, não irei te responder. Obrigado, vocês estão usando aqui como se fosse chat do Ball, né? Ai. Bora lá. Vamos lá. E hospedagem, uma coisa legal também dessa viagem para os Estados Unidos, que a gente começou muito bem. A gente foi para Vegas, né? Vegas tem um monte de hotel, então os quartos são tudo grandes e tem hotel, tem hospedagem barata. A gente começou em Vegas, legal. A gente foi pra San Diego, tipo, o hotel, tipo, o quarto era 1/3 do de Vegas. Era bem menor. 1/3. A localização do hotel era muito boa. Era muito boa, a gente ficou na Little Italy. Isso. Era muito legal o bairro, mas o quarto pequenininho. Daí depois a gente foi pra San Clemente, que daí a gente ficou naqueles motel de beira de estrada, assim. Sim. Tipo, é igual de filme americano mesmo. Igualzinho. Mesma coisa. Tipo... O quarto era até bacana, assim, não tinha nada demais, mas
quando tu olhava de fora, assim, o ambiente não era legal. Não era legal, o quarto era muito pequeno, não, sabe? Tipo, banheiro antigo, limpinho, mas não, sabe? Enfim. Daí, depois a gente foi pra Huntington Beach. E a gente ficou na casa de uma senhora, no Airbnb. Isso, numa casa de uma senhora. Foi bem, tipo... Foi uma experiência diferente. Foi diferente, mas foi legal ficar na casa da senhora. Ela trocou uma ideia com a gente, bem Sim, simpática. ela fazia o cafezinho da manhã pra gente. Só não deixava a gente colocar carne na geladeira, nem sanduíche de carne, nem nada. Estranho, né? A gente escondeu um presunto, eu acho, na geladeira da Umbra. Eu acho que era um sanduíche de presunto. Isso. Mas enfim. E daí depois a gente foi pra Venice Isso, que em Los Angeles, ou pertinho ali de Los Angeles. O pior Airbnb que a gente achou. Não Foi a pior experiência, no caso, pra gente. Isso. Por causa que a gente achou meio invasivo. Meio não, bastante invasivo pra família. Não tanto pra gente, mas mais pra família que tava ali. A gente não ficou confortável. Não. Foi, tipo, acho que o casal e 2 filhos... E a gente ficou num quarto separado, com banheiro separado pra gente, só que, não sei, a gente não curtiu a experiência de ficar em quartos de pessoas no Airbnb, assim, sabe? Mas vai de cada pessoa. A gente tem um casal de amigos que ficaram na Europa em Airbnb no quarto de pessoas e adoraram. Sim. A troca de experiência é legal, mas eu não sei se compensa... Vai ver a gente também, né? Eu tô falando pela gente, né? Sim. A troca de experiência com a senhora foi legal, mas com o casal também foi legal, mas não sei se, botando na balança, pra gente não valeu tanto a pena. Hoje a gente optaria por outro tipo de hospedagem. Então, no caso, a nossa viagem que a gente fez para os Estados Unidos foi, tipo, a hospedagem foi assim e foi... Não, ladeira abaixo. Mas foi como a gente conseguiu fazer para conhecer, né? A gente abriu mão de algumas coisas em função do orçamento que a gente tinha para poder fazer a viagem. E é isso que a gente fala. Vocês têm um orçamento, vocês têm que colocar na balança o quanto vocês estão dispostos a gastar e o quanto vocês estão dispostos a abrir mão para poder fazer a viagem. No nosso caso, a gente abriu mão desse conforto na hospedagem para fazer a viagem, para fazer a compra também, né? Então, para conseguir fazer as compras que a gente queria, ver as atrações que a gente queria também. Sim, exatamente. A Má falou que San Diego é uma fortuna. Não foi o mais caro da Califórnia, Má. E é caro, mas não foi o mais caro. Que mais? A alimentação, a gente já falou. E a quantidade de destinos. Exatamente. A quantidade de destinos pode influenciar bastante também no valor da sua viagem. Pode tornar ela mais cara ou mais barata. Ou, às vezes, também, sabendo de algumas técnicas, a quantidade de destinos talvez não influencie no valor da sua viagem. Caso você saiba fazer um stopover, né? Como a gente já conversou aqui, o stopover, você tem a possibilidade de fazer uma parada em um destino ou mais dentro da mesma viagem. Você compra uma passagem que tenha escala em algum lugar e, caso tenha possibilidade, você consegue descer nesse lugar, ficar alguns dias e depois voltar para o seu destino final, pagando nada a mais por isso ou pouco a mais por isso. Esse é o stopover. E aí, no caso... Também... Desculpa. Não, aí no caso, se você conseguir fazer um stopover, você consegue, vamos dizer assim, não influenciar no valor da sua viagem, conhecendo mais de um destino. E se tu optar por fazer mais destinos na sua viagem, né, tem que pensar no deslocamento. Como vai ser esse deslocamento? Será que é mais barato ir de trem, de ônibus, de avião? Talvez um trem noturno ou um ônibus noturno, mas daí você tem que pensar no conforto, né? Porque no dia seguinte você vai estar um pouco quebrado. Dependendo do transporte que tu escolha para fazer o deslocamento, o valor pode ser mais caro ou mais barato. Por exemplo, assim, tem gente que adora viajar de trem, tipo, a vibe de viajar de trem, a paisagem, tipo, super legal, beleza? Só que às vezes uma passagem de trem pode ser mais cara do que uma passagem de avião que dura metade do tempo. Só que daí tem que pensar também como é que eu chego no aeroporto. Porque, principalmente na Europa, tem muita passagem de avião barata. Só que os aeroportos são longe do centro da cidade. Então, tu talvez dê a mesma quantidade de horas
do deslocamento do hotel, aeroporto, Embarque. e pra estação chegar de da trem. estação de trem, que geralmente fica no centro da cidade. Sim. E daí tu tem que colocar na balança o valor. Porque talvez uma passagem de trem seja, sei lá, na hora 150 euros e uma passagem de avião comprada com antecedência 10 euros. Então tem muita diferença, né? Mas passagem de trem, na Europa tu tem que comprar com antecedência. Uma amiga minha foi de Amsterdã para Paris e ela pagou 150 euros na passagem de trem porque ela deixou para comprar na hora. E a gente pagou essa mesma passagem, eu acho que 30 euros, comprando com antecedência. Então, olha a diferença, né? Uhum. E aí, no caso, como tu tinhas falado antes, da possibilidade de viajar à noite. Porque aí, no caso, tu consegue economizar numa hospedagem, vamos dizer assim, a diária que tu pagaria para dormir numa hospedagem, tu paga já no transporte, no deslocamento, que tu normalmente iria fazer pro próximo destino. Tu faz ela à noite, dorme no transporte e acorda no outro dia, chega no outro dia. Tu economiza uma diária, mas aí vem o lance do conforto. Tu tá disposto a abrir mão do conforto, de dormir numa cama, num quarto, bonitinho, quentinho e tal? E não é nem só o conforto, é o descanso também, né? Sim, porque querendo ou não, é desconfortável. Por mais que tenha aquelas poltronas que reclinam 180 graus e tal, ônibus leito e... Mas geralmente daí é mais caro, tu paga mais caro por esses itens, né? Sim, e aí no caso tu tens que ver se tu tá disposto a abrir mão ou não do seu conforto, ou pagar mais, ou qualquer coisa desse tipo, pra ter uma experiência dessa, pra viajar num trem, viajar à noite, ou não, prefiro pegar um quarto, gastar com um hotel, tudo isso vai influenciar. De avião, blá blá blá. A gente fez isso quando a gente foi da Cracóvia para Viena. A gente fez um trem noturno. E no dia seguinte a gente chegou em Viena morto. Tanto é que a gente... Viena, primeiro dia a gente chegou no hotel, queria descansar, mas daí a diária só era depois do meio-dia, ou às 14 horas. A gente deixou as malas no hotel e foi bater perna na cidade. A gente conheceu um mercadinho central lá, né? Foi legal a experiência, mas a gente voltou pro hotel e descansamos o resto do dia. Acho que a gente só... fazer mais nada. A gente só acordou à noite pra comer. Pra comer. Daí acho que a gente comeu aquela... Comida de metro. Então é tudo que tem que colocar na balança, né? Sim. E independente do valor da viagem, né? Vão ter hábitos que permitem você pagar mais ou menos nos itens da sua viagem, como na hospedagem, por exemplo, né, que a gente veio falando. Tem técnicas que podem te ajudar a reduzir o valor desses itens. Por exemplo, pesquisar em mais de um site. Vocês viram a diferença do Booking e dos hotels.com? Fazer reserva com sites com programas de fidelidade de milhas para você ganhar os pontos e reverter ou na passagem ou vender essas milhas e diminuir o valor da hospedagem. Então tem essas técnicas que fazem você economizar. Uhum. E tem também formas de economizar na passagem, como a gente já veio falando aqui nas outras lives, né? Tipo, buscar bugs, promoções, ativar as notificações de quando aparecer uma promoção, saber utilizar as milhas para conseguir uma passagem mais barata. Talvez a sua utilização no cartão de crédito mensalmente, talvez te dê o valor de uma passagem com milhas. A gente e deu de exemplo volta na live passada, né? Faz uma compra, essa compra te gera pontos no cartão, tu transfere esses pontos em dobro pro teu programa de fidelidade da companhia aérea. E te dá um trecho. Já pode te dar um trecho de uma passagem. Isso foi numa compra com pontos a mais, né? Promoção de pontos de recebimento. Numa compra, imagina se você fizer pagamento com tudo no cartão de crédito, talvez no final do ano tu tenha uma passagem internacional. E aí, no porque caso, tem só promoções precisa pagar também. as taxas, né? Só precisa pagar as taxas. Também dá para emitir as taxas com milhas, mas não compensa porque seria mais vantajoso tu vender as milhas do que pagar a taxa. Sim. Outras formas de economizar na passagem, fazer o stopover para conhecer mais de um lugar pagando o mesmo
só uma passagem, digamos assim, né? Por exemplo, para quem vai para a Europa, em Portugal a empresa lá é a TAP. Você pode conhecer tanto Porto quanto Lisboa, que são as duas principais cidades turísticas de lá, numa única passagem. É só você saber colocar em prática o stopover. Então, e o stopover na TAP não tem taxa nenhuma, então é pelo mesmo preço mesmo. Sim. Outra coisa também, né, é diminuir a quantidade de lembrancinhas durante a viagem, né? Dá para dar uma economizada boa também, né? As compras que se faz, não só lembrancinha, né? As compras. Não, mas tem coisa que é mais barato lá, daí a gente compra, sabe? Mas isso influencia no valor da viagem também. Sim, mas daí é o teu perfil de viajante. Sim. E tipo, eu já levo um dinheiro a mais para eu fazer minhas compras. Também dá para economizar com hospedagem, que dá para conseguir mais barata ou quase de graça. Que a gente também falou dos pontos nos sites, né? De programa de fidelidade. Trocar... Engasguei. Deu ruim? Desculpa. Toma uma aguinha. Optar por hospedagens mais baratas, tipo... Alternativas, né? Alternativas, um camping, um hostel, ou trabalhar... Dá pra fazer, existem plataformas hoje em dia como o Workaway. O Paulo que estava aqui, ele sabe bastante disso. Exatamente. Ele faz esse tipo de viagem. No caso, tu pode trocar uma hospedagem, diárias de hospedagem, por um tipo de serviço. E daí tá incluso... A hospedagem e alimentação, né? Um quarto ou uma cama e alimentação. Também tem plataforma que você vai e cuida de um pet ou para molhar as plantas, a pessoa viaja e deixa a casa para ti, para você cuidar do pet ou das plantas da casa, só que é uma plataforma paga. Tu paga para utilizar a plataforma ali, no caso. Né? Isso. E daí também tu tem que solicitar a aprovação do host. É host? É host. Tu tem que solicitar a aprovação dele. Então, tem várias pessoas solicitando. Ele fala, vou viajar de 1º de julho a 31 de julho. Daí tu vai lá e se candidata àquela vaga. Naquela casa. Daí a casa fica inteira pra ti. Mas aí tu tá disposto a abrir mão de horas da tua viagem para fazer esse tipo de serviço, para cuidar do pet, para cuidar da casa da pessoa, né? Para poder ficar na hospedagem com um custo mais baixo ou sem custo nenhum. Né? Vai do teu perfil. Outra coisa também que dá para fazer com relação à alimentação é procurar restaurantes fora da zona turística. Né? A gente conhece, a gente mora aqui em Florianópolis, a gente sabe, tipo, tem restaurantes que ficam na parte turística, que são bem mais caros, e tem alguns restaurantes que tu consegue um preço mais em conta, né? Por ser os restaurantes das pessoas que moram aqui, que normalmente quem mora na cidade frequenta. Então é interessante saber, quando tu vai viajar, esses tipos de lugares, né? E até ver a avaliação, né? Talvez valha a pena pagar um pouco mais num restaurante conceituado, que a experiência vai ser muito proveitosa, né? Então, é tudo colocar na balança se você quer gastar um pouco mais por uma comida diferenciada. No caso, o valor vai influenciar na experiência que tu vai ter na viagem, né? Mas não quer dizer que só porque tu vai pagar mais caro, tu vai ter uma experiência melhor. Por isso que tem que ver a avaliação muito bem. Tem que analisar muito bem se vale pagar o preço, né? E outra coisa também... E como tu falou que aqui em Floripa tem muitos restaurantes em zona turística que nós moradores frequentamos também. Só que daí tu tem que saber quais que são muito caros, né? Que metem a faca, principalmente na alta temporada, né? Aqui tem essa relação de valor turismo. A gente até pergunta, e quem é local tem o mesmo valor? Porque tem restaurante que tem cardápio de verão e cardápio de inverno. É triste. E varia bastante. E a outra coisa também que a gente fala que dá para ajudar no custo da viagem são as atrações gratuitas. Existem algumas atrações que tu consegue fazer de graça e ainda algumas outras que eles têm, por mais que sejam pagas normalmente, tem alguns dias que eles são abertos ao público de graça também. Sim. Normalmente museus fazem isso. O primeiro domingo do mês, tem várias regras. Então, se tu vai para uma cidade, tu quer conhecer um museu, vê quando que ele tá aberto de graça para o público.
pra ver se tu consegue aproveitar essa promoção. O Louvre tem... Eu tava conversando com a Sabrina, ela disse que em Barcelona o Museu do Picasso também tem. Então, Pesquisa, tem né? alternativas Vai para atrás isso. das atrações que tu quer conhecer, entra nos sites, verifica se tem alguma possibilidade de entrada gratuita ou desconto. E tem aqueles guias turísticos também, como é que é andando? Eu esqueci o nome, mas Que a gente fez. sim, tipo, no caso são pessoas, são guias voluntários que ficam nas praças das cidades. Que tem horários Isso. de guias, né? Eles de fazem saída. uma rota turística, digamos assim, a pé com as pessoas e no caso eles não cobram nada. A pessoa que se quiser dá uma gorjeta para eles. Sim, mas é tradicional dar a gorjeta no final, né? Não pegar e sair sem pagar nada. Mas é bem legal. E tem, tipo, guias em espanhol, em inglês. Eu acho que tem alguns países com português também. Vale a pena. Porque daí tu conhece um pouco mais da cidade pelo olhar do morador, né? E vocês, no caso, o que vocês têm para falar pra gente? Ficou alguma dúvida? Vocês têm alguma preferência por viagem mais barata ou mais cara? O que vocês gostariam de fazer, digamos assim? Vocês prefeririam, como aquela pergunta que a gente fez no começo da live, ficar num hotel caro próximo da sua cidade ou prefeririam fazer uma viagem pro mais outro lado do longa? mundo, Isso. mais longa, com quase o mesmo valor? Né? Tipo, não vai ser o mesmo nível de conforto, não. Mas vai ser um outro estilo de viagem, tu vai conhecer outras coisas. Sim. Outra cultura também, né? Quem quiser ir perguntar alguma coisa das outras lives também, pode ficar à vontade. Se tiver dúvida, alguma coisa relacionada à viagem ou não. Milhas, economia, planejamento. Se quiser perguntar aí qualquer coisa, a gente está aberto aí para responder. Pode ficar à vontade. A gente deixou aberta também uma caixinha de pergunta. Questionando, né? Viajar é caro? Será? Deixe sua opinião. E aí, no caso, a Ivanete, ela disse muito, passeios e comida. No caso, ela acha muito caro viajar, principalmente os passeios e a comida. Mas a gente falou aqui na live, né, que existem formas de economizar nesses itens. Então, um passeio, tu consegue passeios... passeios gratuitos, guia local, que você paga da gorjeta, né? E a comida até tu na consegue... alimentação, tem gente que come fast food, economiza... Ou fica no Airbnb ou no hostel que tem cozinha, isso, em alguma compra no hospedagem que tem a mercado, cozinha. compra no mercado a comida e cozinha no local. Tipo, ou faz, por exemplo, Uma coisa que a gente fez bastante na viagem foi fazer o café da manhã. A gente não gastava com café da manhã. nos Estados Unidos. Isso, a gente fazia um café da manhã reforçado antes de sair de casa, ficava fora o dia inteiro. E aí só jantava à noite, a gente só gastava com a janta. Geralmente, em todas as viagens, a gente faz isso. A gente toma um café da manhã, ou em uma lanchonete, alguma coisa, um café da manhã ou aqui no Brasil tem mais esse costume de ter o café incluso, né? Tomamos o café do restaurante e só vamos jantar. E daí, vamos andando o dia inteiro, né? E daí, no meio do dia, a gente come alguma comida de rua, algum prato típico, né? Sim. De rua deles. A Má falou, já viajei mais barato, mas hoje prefiro mais caras, pois priorizo o conforto. Mas Os 30 também. chegaram? Exatamente. A gente hoje prioriza o conforto. Sim, as costas não ajudam muito. A Sabrina falou também, prefiro viagem para longe e mais baratas, são sempre as melhores. É conhecer diferentes culturas, né? Quando Sim. tu viaja pra longe. É muito legal. São viagens diferentes, todas as duas são bacanas, a gente acha bem bacanas as duas. Mas a gente tem uma preferência por viajar para longe também. Conhecer culturas bem diferentes, vamos dizer assim. Isso, mas sempre com o mínimo de conforto. Sim, a gente tem que ter um mínimo de conforto necessário pra gente, né? No caso, a gente tem o coisas nosso padrão, a gente faz o nosso orçamento, busca as reservas, hospedagens, atrações,
tendo um nosso padrão aqui. Se a gente não conseguir atingir esse nosso padrão, a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa. Então, coisas que, tipo, eu já tive a experiência... Tu também já ficou em hostel? Já. Eu já tive a experiência e não curti muito. Então, eu sei que hostel não é tanto pra mim. A gente já viu gente ficou que... em hostel. Onde? Em Los Angeles, quando a gente chegou. Ah, mas era um Airbnb aquilo. A gente Mas não era sabia hostel. que era um Era hostel. uma casa de uma mulher que tinha um monte de quarto pra um monte de gente. É verdade. Mas é uma coisa que a gente não curtiu. Se eu soubesse que era hostel, eu acho que eu nem tinha reservado. Eu achei que era um quarto numa casa. Não deixa de ser, era uma casa, mas, tipo, dividia o quarto com todo mundo. E... perdi o raciocínio. E o Airbnb na casa de outra pessoa. 2 coisas que a gente não gostou. Então, a gente vai tentar pagar um pouquinho mais, se possível, pra ter um pouquinho mais de conforto. Mas a gente também não abre mão de viajar por conta desse conforto também, né? Como a gente fez nos Estados Unidos, na viagem pra Califórnia. A gente abriu mão do conforto justamente pra conseguir fazer essa viagem. Oi, tia. Tia Magda. Tia Magda. Até quanto que a gente paga numa diária? Depende, sabe? Olha, dependendo do objetivo da viagem, no nosso casamento no Hard Rock, a diária tava quanto? 1.600, eu acho. Mas era um resort, Era all inclusive, tinha toda uma infraestrutura, então depende muito do que a gente vai ter. Em Bali, por exemplo, a gente pagou para 7 dias, que a gente estava vendo, né? $122. Então, e isso o dólar era 2,50, né? Menos até. Era muito barato. E era uma pousada muito boa. O único defeito é que só tinha água gelada, né? Mas lá, qualquer lugar só tinha água gelada, não. Não. Em Guilha a gente ficou no hotel que tinha água quente. O único? Mas foi. Gente, eu acho que eu já contei aqui, não, mas né? é que lá não era nem hotel, era quase como se fosse um resort. Foi o lugar mais caro que a gente se hospedou. Foi o lugar mais caro. Mas a gente chegou depois de não sei quantas horas de viagem, chegamos no hotel e só tinha banho frio. Foi assim, meu Deus, Ti, vai lá ver, tá queimado esse chuveiro, pelo amor de Deus, eu quero uma água quente. Ai. Mas com relação a valores, até quanto a gente pagaria, eu acho que é isso. Eu acho que em média, uma diária que a gente paga aqui no Brasil, ou quando viaja pra fora, eu acho que uns 200, 300 reais. A diária. Tipo, eu acho que na Europa a gente pagou isso também, a média diária 200, 300 reais. Mas varia com o estilo de viagem que a gente quer fazer. E na Califórnia a gente pagou, por essas hospedagens todas, né, doidonas, a gente pagou bem mais na hospedagem do que na Europa. Na Europa tem muita hospedagem barata, porque tem muita opção. Muito turista. Aí tem muita gente, né? Daí tem muita coisa. E como a gente falou, na nossa viagem lá para Cancún, tipo, a gente ficou em locais baratos no começo da viagem, mas a gente também escolheu o dia para ficar num resort e tal, que a gente pagou mais caro, obviamente, mas foi Mas também pegamos promoção. Sim. Que a média diária desse resort era 2.000 e pouco, a gente pagou 1.200, então é tudo... Com um pouquinho de pesquisa e esforço, a gente consegue sempre um preço mais bacana. A gente prioriza isso, de ficar num lugar ou outro com uma hospedagem mais legal. Sim. É legal ter... como é que é? Reservar alguns dias da tua viagem para tu ter um descanso, né? Quando é uma viagem muito longa, por exemplo, essas de mais de 15 dias. Tipo, tirar 2, 3 dias da tua viagem para relaxar, para fazer o que tu quiser. Ao invés de sair batendo perna, para curtir um lugar, tal, pega uma diária em um lugarzinho mais bacana, né? Que tenta conseguir uma promoção, obviamente. Mas pega para descansar, é bom. E aí tu recupera as energias, descansa, fica num lugarzinho mais bacana e depois segue viagem, segue batendo perna. Aí a gente fala, toda vez que a gente vai para um resort, a gente fala, tem que, tipo, no mínimo 4 dias por ano a gente tem que fazer um resort para descansar. É bom. Só pra, tipo, não pensar em nada, ficar ali na esteirinha, faz o passeio de meio-dia e deu. É isso que a gente pediu. Mas, tipo, só essa viagem eu acho que não vale, né? Tu fazer todo o ano uma viagem assim, pra gente, né? Talvez vale pra você. Mas a gente gostaria de ter uma viagem grande, tipo, pra conhecer novas culturas, lugares e tal. E uma pra descansar. Uma pra descansar. Tipo, esse seria o nosso ideal de viagem no ano. Então, quase lá. Quase lá. Só falta a vacina agora.
E por hoje é isso, né? Acho que é isso. Mais alguém tem alguma dúvida? A gente agradece aí. A participação de todo mundo, a interação. É sempre importante porque agrega, né? É sempre bom saber um pouquinho das dúvidas de vocês, a gente tentar ajudar e até saber o que vocês estão pensando. É sempre bom. Então é isso, gente. Por Valeu. hoje a gente fica por aqui. Meu Deus, a gente tá 1 hora. Falamos demais hoje. Então é isso. Beijão. Beijo. Até quarta-feira, 17h17. Não se esqueçam. E quarta-feira vai ser muito legal. Vai ter uma surpresa pra vocês, não se esqueçam. É isso aí. Beijo.